Superchat brilhando na tela, tem superchat brilhando na tela, bota aí, para. É o bruxo, ó, Jason Silva, mandando R$2 e perguntando quais os pontos fracos do Japão temos que explorar. E nos segue o fio, a gente segue o fio para o segundo tema, que é justamente sobre o adversário do Brasil definido. Brasil vai pegar segunda-feira na próxima fase o Japão. Quase poderia ter dado Holanda, mas não vai ser Holanda nem Suécia. Está confirmado que o Japão enfrenta Wagner e CCD. O Japão enfrenta o Brasil segunda-feira na próxima fase. Vocês entendem que é o melhor dos cenários para nós? Claro, a Suécia talvez fosse melhor, né? Mas entre Holanda e Japão, acho que é melhor pegar o Japão, né? E o Brasil tem aí totais condições de eliminar a seleção japonesa e avançar na Copa do Mundo, senhores. Cadê o Wagner? Cadê o CCD? O que aconteceu no jogo de ontem, vocês estão me ouvindo ou não? Agora sim. Eu acho que o melhor cenário foi esse, sem dúvida nenhuma. Eu vejo a Holanda como uma das protagonistas na Copa, não pelas atuações, mas pelo histórico, pelos jogadores. E o Japão tem um bom trabalho, mas o Japão ainda me parece menor que o Brasil é favorito. E ontem o Japão merecia ter perdido o jogo, tá? O jogo contra a Suécia, se a Suécia tivesse vencido o jogo, não teria nenhum absurdo. A Suécia teria com méritos aí avançado não em terceiro, mas em segundo. Agora, sobre protagonismo, por favor, né? O Brasil tem a obrigação de ganhar do Japão. O Brasil tem a obrigação, gente, de ganhar do Japão. A gente assistiu o jogo ontem no aeroporto, né? Atrasou um pouco o nosso voo e a gente teve a possibilidade de ver o jogo. O Japão sai na frente no segundo tempo. Mas já sem merecer, né? A Suécia chega ao empate e pressiona no final. E poderia ter feito o gol. O goleiro fez uma grande defesa, um cabeceio, uma cobrança de escanteio. Poderia ali ter passado a Suécia em segundo e o Japão em terceiro, né? Mas o principal é ter escapado da Holanda, né? A Holanda foi lá para o outro lado, a Holanda também acabou tropeçando, né? Empatando em 2-2 na última rodada. Quem? A Holanda empatou, né? Não, a Holanda ganhou 3-1. Foi empate o jogo? Não, foi 3-1, não foi 3-1 o jogo da Holanda? Foi 3-1. A Holanda contra... Foi 3-1 contra a Tunísia. Cedo e largou o jogo. 7 minutos, 2-0. E daí depois começou a brincar em campo. Aí a Tunísia fez um gol. Não, o time da Holanda é muito bom. Aí depois sofreu um gol e aí acelerou. É tanto jogo que eu acabei confundindo aqui. Mas enfim, o Brasil conseguiu jogar a Holanda ficou lá do outro lado, o Brasil ficou aqui. E o caminho do Brasil me parece um caminho assim, não vou dizer tranquilo, tá? O jogo é jogado, lambaria pescado. O Brasil tem que entrar em campo, tem que fazer o resultado contra o Japão. Acredito que a Noruega vai classificar para ser o adversário das oitavas de final. Mas o Japão é um time muito bem organizado, realmente. O gol do Japão é um golaço. Golaço, jogada trabalhada, com participação do pivô, pisa em cima da bola, dá de calcanhar para trás. É uma jogada muito bem construída, é um time muito bem organizado. Os japoneses são rápidos, mas eu acho que na hora H vai fazer a diferença a qualidade dos jogadores da seleção brasileira, e por isso eu acho que o Brasil vai avançar para as quartas de final, primeiro para as oitavas de final, e depois passa também da Noruega, que eu acho que vai ser o adversário, nas quartas. Muito bem, olha só, muito obrigado pela audiência, mais de 2.500 aparelhos conectados no Segue o Fio. Deixa o teu like, é programa especial, 2 anos de Segue o Fio no ar. A gente pede que você siga firme na parceria, deixa o teu like. O CCD está no telefone nesse momento, está falando com alguém, está apurando a informação. Você vai deixando também o seu recado, como o Gustavo Silveira. Jason em 2 minutos sai de feio para princeso, viu só o que faz gel no cabelo?
Hello, Gustavo. Muito obrigado. Deixa o teu like. O Rafael, também outro aqui, Rafael. Jason, nunca pensou em ser narrador? Não, o Rafael tem que ter dom para ser narrador. Narrador é a função mais difícil. Aí eu tenho que deixar para Pedro Ernesto, Gustavo Manhago, Marcelo Debona, André Silva, Luciano Pérez, porque tem que ter dom para narrar. Narração, narrador é com dom. O Munari, fecha o teu microfone só pra gente fazer um teste. Só fecha. Fecha. E aí a gente vai saber a resposta. Valeu. Ele pode abrir, Beto, ou não? Mantém fechado. Pode abrir, Munari. Tá, abri. Aqui, ó, o EFDS, o ponto... Olha só, Munari. Fala, querido. EFDS botou aqui, ó, 03. O ponto fraco japonês, segundo ele, é o futebol. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre os pontos fracos e fortes não vamos ser do exagerados Japão. com os nossos amigos nipônicos, né? São tão ruins assim. Mas eles chegaram com méritos. Não, na próxima fase. o time teve um ciclo muito bom. Só que ele perdeu alguns dos principais jogadores e aí se enfraquece, né, para a Copa do Mundo. Wagner e CCD, o Japão aí é falado nos Estados... O que vocês podem nos dizer assim eu sei que tem muita imprensa japonesa, né, cobrindo a seleção, né, mas vocês aí nos Estados Unidos, vocês têm a real noção do que o Japão está escrevendo nessa Copa do Mundo, do futebol, se está sendo elogiado ou não pela imprensa internacional? Jason, não tem muita repercussão ainda, né? Não tem muita repercussão. O que a gente acompanha são relatos positivos, né? De uma seleção realmente que chega no seu melhor momento da história, em evolução, com investimento em categorias de base. Mas assim, a gente não consegue acompanhar uma repercussão muito grande. Acho que ninguém coloca o Japão como favorito para ganhar do Brasil nessa fase. Eu vejo muita gente colocando assim, o Japão tem um ciclo muito bom, o Japão ganhou do Brasil, o Japão ganhou da Inglaterra. Mas, gente, vamos analisar o contexto da vitória do Japão contra o Brasil, sem tirar méritos. Mas o goleiro do Brasil era o Hugo Souza, o zagueiro era o Fabrício Bruno, e os dois entregaram cada um entregou um gol para o Japão, quando o Brasil estava ganhando o jogo de 2-1. O Brasil abriu jogando com os titulares, depois mudou praticamente todo o time. É um outro contexto, né, gente? Então não dá pra gente colocar assim. A gente teve um debate forte ontem no Sala. Na minha visão, tá? Minha visão. O Brasil ser eliminado pro Japão é vergonha, é vexame. Eu não consigo imaginar na segunda-feira o Brasil ser eliminado pelo Japão. Não se imagina essa possibilidade. Só o imponderável do jogo que pode determinar isso, mas não me parece... Aqui existe uma... E a imprensa internacional não é diferente da nossa. Existe o lacrador, assim, de um modo geral, tá? Que é aquilo, teve gente que disse que o Brasil não era nada e que ia perder para a Escócia. E aí? Entendeu? Então, aí toma 3, podia ter tomado 6. E para o Japão tá parecido, assim, sabe? O trabalho de base do Japão é melhor que o trabalho de fomento do jovem jogador brasileiro, porque o tipo de treino... Mas, gente, olha os jogadores brasileiros aí e me diz qual japonês jogaria no time brasileiro. Então, acho que é franco favorito e vai com essa tranquilidade para depois sim pegar adversários mais complexos. Eu acho que é por aí, né, Vaguinha? Não é muito diferente. Vaguinha? É por aí, não? Se é para seguir daqui, nós vamos seguir daqui, não tem problema nenhum. A gente segue daqui e toca o programa. Então toca. Então, nessa linha aí do Japão, o que eu digo é o seguinte: não pode o Brasil perder. Não pode perder e achar que nem o senhor Pedro Ernesto Denardim disse ontem no Sala de Redação. Eu adoro falar de quem não está aqui para se defender. Sim, o certo é falar mal das pessoas pelas costas. O Pedro ontem no Sala disse: vocês estão exaltando essa seleção que não ganhou de ninguém, que pegou o grupo mais fácil da Copa do Mundo, que ganhou e teve dificuldade contra Marrocos e ganhou do Haiti e da Escócia, e agora vem o Japão. Não é um absurdo o Japão ganhar? É um absurdo. O Brasil ser eliminado pelo Japão na segunda-feira seria um dos maiores vexames de Copa do Mundo da história, gente. Vamos parar com essa conversa.
Vamos parar com essa conversa. O Brasil nunca foi eliminado por um time que não tem história, ou melhor, que não tem uma história minimamente aceitável no cenário do futebol internacional. Né? O Brasil tem 2 eliminações para seleções menores em sequência, Bélgica e Croácia, mas a Bélgica tinha uma geração que era muito forte, muito boa, né? Talvez a melhor Bélgica de todos os tempos, e a Croácia, que chegou em outras Copas, né? Chegou em 1998. E dessa vez com um jogador espetacular. E dessa vez chegou com um jogador que inclusive foi eleito o melhor do mundo, o Luka Modric. Então, é uma outra realidade. Foi uma eliminação assim que causou surpresa, foi uma eliminação, ou foram eliminações que causaram algum choque, sem dúvida. Agora, nada vai ser maior do que ser eliminado pelo Japão. E eu não acho que seja, não acho que será eliminado. Eu acho que o Brasil tem totais condições de chegar na segunda-feira e vencer até com uma certa tranquilidade, jogando, né? Respeitando. Jogando e respeitando para chegar até as oitavas de final.